Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 4, e vamos continuar essa série que tanto tem nos abençoado. Estamos nessa semana estudando a história de Neemias e a reconstrução dos muros de Jerusalém. Nós nos dedicamos a explicar todo o contexto histórico, toda a nuance nos devocionais anteriores. Então, se você está aqui a primeira vez e quer entender um pouco mais do contexto, volta para os devocionais anteriores para que você tenha esse entendimento. Mas é claro que nesse devocional você não vai ficar boiando. Eu posso resumir para você entender o que está acontecendo aqui. Neemias, ele está liderando a reconstrução dos muros de Jerusalém. E qual o peso disso? Qual a importância de reconstruir o muro de uma cidade? Já que nas cidades atuais, nós vivemos em lugares que não são delimitados por muros, pelo menos em termos de cidade. Mas, por exemplo, a sua casa, ela tem paredes. A parede da sua casa, ela não vai só sustentar o teto, mas ela vai limitar o espaço onde você vive. Ela vai também te proteger de ameaças exteriores. Então, se a sua casa não tivesse paredes, quem mora na rua, infelizmente, ele fica suscetível a uma série de coisas. A uma série de abusos que acontecem porque ele não tem o seu espaço protegido por uma limitação física. Então, da mesma forma, naquela época, uma cidade sem muros era uma cidade completamente destruída. Destruída não só na sua autoestima, mas com a infraestrutura tão danificada que não conseguia crescer, não conseguia avançar. Eita Jesus, quase que embola a língua aqui. Ela era suscetível a muitos ataques dos inimigos. E é por isso, inclusive, que quando Neemias começa esse processo de reconstrução dos muros, os inimigos, eles primeiro trabalham com uma ridicularização, com a zombaria. Eles começam meio que ironizando Neemias, dizendo assim: olha, você vai reconstruir mesmo esse muro, a situação é calamitosa. Você não tem condição de fazer isso, você não tem recursos para isso. Vocês não vão conseguir. Mas diante dessa ridicularização, diante dessa zombaria, que é um nível de oposição, Neemias continuou em frente. Senão nós confiamos no Senhor. Quem colocou isso no meu coração foi o Senhor. Ele começou o processo de reconstrução. E aí, meu amigo, quando esses inimigos viram que o muro começou a ser reconstruído, o nível de oposição avançou. Saiu de zombaria, saiu de ridicularização para ameaça de ataque literal, ataque físico. Será, se vocês continuarem reconstruindo os muros, nós vamos atacar vocês, nós vamos atacar a cidade, e vocês vão perecer. Então note que a ameaça, a zombaria, a oposição, perdão, ela evoluiu para um estágio ainda mais profundo. E aqui nós vamos estudar a reação que Neemias teve, como que Neemias geriu essa crise, qual a solução que ele encontrou. Então, Neemias capítulo 4, versículo 14 em diante, vai estar escrito assim: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Essa é a primeira coisa. Eu quero já pausar aqui com você para te explicar o seguinte: quando você se envolve num projeto de Deus, quando você está debaixo do propósito de Deus, quando você está no centro da vontade de Deus, isso não vai tirar da sua vida oposição. Eu quero falar com muito carinho, com muito zelo, mas também com muita firmeza, que algumas pessoas, infelizmente, acabam tendo uma visão imatura de como Deus trabalha, de como o chamado se concretiza. Muitas pessoas pensam o seguinte: olha, se eu estou no centro da vontade de Deus, se eu estou fazendo o que Deus pediu, então Deus devia, no mínimo, impedir de coisas ruins acontecerem comigo. Gente, a vida não é desse jeito. E não tem lugar nenhum da Bíblia te protegendo isso. Te prometendo isso, perdão. Jesus foi o cara certo, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, com a motivação certa. Me mostre aí quem teve mais oposição e perseguição do que Jesus. O mesmo padrão nós encontramos na história dos discípulos de Cristo. Nós encontramos na história do apóstolo Paulo. Nós encontramos na história de grandes heróis da fé: Moisés, Abraão, Jacó, Davi, Elias, Sansão. Pessoas que estavam fazendo a vontade de Deus, mas enfrentaram oposição, enfrentaram intimidação. Tem pessoas que se sentem como que injustiçadas por Deus, dizendo o seguinte: Thiago, eu estou fazendo tudo que é certo, o inimigo se levantou contra a minha vida, é injusto. Por que isso está acontecendo comigo? Eu estou fazendo a vontade de Deus. Quando você se coloca no centro da vontade de Deus, aí é que a oposição se levanta. Porém, essa não é uma má notícia. Essa é uma boa notícia.
Porque quando a oposição do inferno se levanta, ouça uma coisa, Satanás não chuta cachorro morto. Quando você faz a sua própria vontade, quando você vive pela carne, quando você é escravo do pecado, Satanás te adora, ele te ama, você é quase que um instrumento nas mãos dele. Quando você se posiciona no centro da vontade de Deus, ele se levanta contra você para te intimidar, mas ele não pode te tocar. Satanás, ele só age na sua vida no limite em que Deus permite. Lembre da história de Jó. Deus fala com Satanás, olha, você pode fazer isso, 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 mas a vida dele você não toca não. Você não tira a vida dele não. Então existe uma limitação. E diante dessa oposição, muitas vezes Satanás, sabendo que não pode tocar diretamente, ele trabalha com intimidação. E a força da intimidação, ela está diretamente conectada ao quanto você empodera essa intimidação em seu coração. Vamos por um exemplo? Digamos que alguém mande uma mensagem para você, um número desconhecido, você não conhece a pessoa, não tem. A pessoa manda uma mensagem para você assim: ó, se você sair de casa, eu vou acabar com sua vida. E vamos pensar aqui nesse exemplo que a pessoa até mandou uma mensagem para o número errado, não era nem para você a mensagem. Você recebeu a mensagem no número errado ali, que era intimidação, é natural. Você recebe uma mensagem dessa, você vai se assustar, você vai ficar receoso, você vai querer saber quem enviou aquilo. Isso é uma coisa, você vai tomar providência, você vai procurar a polícia, né? Você vai resolver pelos meios legais. Outra coisa é você nunca mais sair de casa porque você recebeu uma mensagem que alguém supostamente vai acabar com sua vida se você sair de casa. Meu amigo, aí você não vai viver. Você está empoderando a intimidação de um modo que a pessoa nem precisa fazer nada com você, só a ameaça já te paralisou. Compreende? Satanás faz a mesma coisa conosco. Olha, é muito comum, quando eu estou envolvido em missões especiais da parte de Deus, que Satanás tente me intimidar. Eu me recordo que no início eu ficava até um pouco mais assustado, que eram algumas coisas assim bem fora do comum mesmo. Mas com o passar do tempo, eu passei a ficar empolgado, passei a me motivar com aquilo. Porque eu percebi que todas as vezes que Satanás se levantava para intimidar, eu percebi um padrão. Se ele quer me intimidar, é porque tem coisa de Deus aí. E se tem coisa de Deus, Deus vai abençoar, Deus vai garantir. E Deus sempre abençoou e sempre garantiu. Então todas as vezes que você recebeu intimidação, a sua reação a partir de hoje, como filho de Deus, como filha de Deus, vai ser diferente. Ao invés de você ter medo e travar, você vai avançar. Porque Satanás não tenta chutar cachorro morto. E se ele se levanta, é para cair. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 4, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Deixa eu fechar esse tempo, essa parte aqui com você, chamando a atenção para algo muito especial. Eu não quero só a sua audiência. Eu não quero que você seja só um número aqui no canal. Eu não quero só que você seja um engajamento aqui no canal. Meu objetivo não é esse. Se você está aqui, eu quero, eu abro mão de qualquer outra coisa, de engajamento, de métricas, do digital. Mas eu oro a Deus sempre isso, Senhor, que a tua palavra fique cravada nos corações. Eu não quero que você aprenda uma frase de efeito. Eu quero que você leve um aprendizado para o resto da sua vida. Todas as vezes que Satanás tentar te intimidar, você não vai travar. Você não vai paralisar. Você vai avançar. Porque agora você vai estar lendo a intimidação com a perspectiva de Deus. Então Neemias ouve aquela intimidação, aquela ameaça. Ele fala o seguinte: não tenham medo deles. Agora, esse não tenham medo deles, Thiago, é porque Neemias era o brabão, era o bambambam, era o que brigava com todo mundo. Não, Neemias vai dizer aqui, ó, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Ou seja, a base, o fundamento da fé de Neemias não era a força do próprio braço. Não era a força do exército, até porque o povo de Israel nessa época nem exército tinha. O povo estava completamente, completamente desorganizado ali. A cidade não tinha nem muros, sabe? Então Neemias, ele está depositando a esperança dele no Senhor. Você pode ser alguém que não tem muita força, que não tenha muita influência, que não tenha muito, Thiago, não tenha muitos contatos importantes na sua família e poderosos. Você nem precisa ser. Deus é grande o suficiente para te guardar, te proteger, para te direcionar. Então, esse não tenham medo deles, de Neemias, não é uma frase de efeito qualquer, a te motivar, fazer você compartilhar nas redes sociais. Tem uma base, tem um fundamento espiritual. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês. E Neemias encoraja o povo. Eu quero partir agora para um outro trecho aqui da
outro trecho aqui da história. Vamos continuar lendo, né? Versículo 15 até mais ou menos aqui o 17. Do 15 ao 17, olha o que diz. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava reconstruindo o muro, e aqueles que transportavam o material faziam um trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Olha que interessante, gente. Já imaginou você está passando por uma construção de uma casa, assim, aí você tem ali os pedreiros trabalhando, e numa mão, vamos supor, né? Numa mão o pedreiro está ali com a colher de pedreiro, e na outra mão ele está com uma espada. Aí você pergunta, bom, mas você está com uma espada numa mão, está com uma arma numa mão para construir uma casa? O pedreiro vai dizer assim, ó, porque eu estou vigilante, que tem uma ameaça aqui que a qualquer momento pode chegar e eu preciso me proteger. Eu também não posso parar de trabalhar. E essa cena do povo trabalhando, do povo com um instrumento de trabalho nas mãos e uma arma no outro, uma espada na outra mão, é uma cena que mostra como deve ser a nossa lida, a nossa vida com as coisas espirituais. Às vezes, gente, nós espiritualizamos de modo equivocado as coisas e achamos que Deus só se importa com oração, jejum, leitura da palavra. E nós esquecemos de que o Senhor também nos confiou as coisas dessa terra, como trabalho, família, estudos. E tudo isso é muito importante. Se você crê que Deus é o dono do ouro e da prata, o mínimo dinheiro que você tiver nas mãos, você pode ter milhões, bilhões, ou você pode ter um salário mínimo. Busque administrar conforme a vontade de Deus, porque Deus te confiou aquilo. Se você tem um casamento, e pode ser que a sua esposa, o seu marido, o seu cônjuge, não seja a pessoa que está, não seja o melhor cônjuge do mundo, entende? A pessoa até te dê muitas razões para você se chatear, mas cuide desse relacionamento porque Deus te confiou aquilo. Se você tem filhos que são problemáticos em alguma medida, busque cuidar deles conforme o seu melhor, porque Deus te confiou aquilo. Se você está num trabalho e talvez você esteja insatisfeito no seu posto de trabalho por N razões, ainda assim, dedique-se ao trabalho, sabendo que Deus te confiou isso. O Senhor não colocou só armas espirituais, como oração, jejum e leitura da palavra. Ele te confiou oportunidades, ele te confiou talentos. E até aproveitando para falar sobre talentos, é interessante que muitas pessoas não discernem que Deus nos dá talentos, mas talentos eles não nascem prontos. Você não está pronto quando nasce. Talentos precisam ser desenvolvidos. Você precisa zelar por aquilo que Deus te deu. O que é um talento, gente? Talento é uma vantagem, sabe? Neymar tem talento para jogar futebol. Ele tem uma vantagem. Eu posso treinar a vida toda, eu não vou chegar nem 1% do futebol de Neymar. Porque ele tem uma vantagem. Deus deu ele uma vantagem. Mas é claro que essa vantagem vem acompanhada de treino de alto rendimento desde criança, de preparação física desde criança, preparação psicológica desde criança, nutrição desde criança, times, estrutura, até ele se tornar um profissional de futebol de altíssimo nível. Quantos e quantos garotos, ou vou até mais longe, quantos e quantos homens formados a gente tem no Brasil, que teriam muito potencial para serem jogadores de alto nível, mas não desenvolveram seu talento, não zelaram pelo talento. Aí não cuidaram do corpo, não cuidaram da parte psicológica, não cuidaram da carreira, e o talento acabou ficando para trás. Porque uma vantagem é uma benção, mas não é tudo. Talento é vantagem. Estava conversando com minha sobrinha esses dias, e ela é uma pré-adolescente. E eu tenho, por exemplo, eu tenho uma aptidão muito grande para a parte das artes, da música, da arte plástica também. Eu tenho facilidade muito grande para aprender instrumentos musicais. Eu estava falando com ela, olha, quando Deus nos dá um talento, a forma que nós temos de honrar a Deus e de amar a Deus ali é nós nos dedicarmos àquilo que Deus nos deu. Tem gente que tem uma mente mais matemática, tem gente que tem uma mente mais de humanas, tem gente que tem facilidade para uma coisa e não para outra. Você precisa se dedicar às aptidões que Deus te deu. Quando você se dedica nas aptidões, você está honrando a Deus. Você está desenvolvendo a vantagem que Deus te deu. E isso vai ser uma bênção na sua vida e onde Deus te colocou. Quando você é um bom profissional, você honra o seu horário de trabalho, você honra as relações profissionais que você tem, respeitando seus colegas de trabalho, você se dedica para avançar, para evoluir, aquilo também revela a glória de Deus. É como se você estivesse reconstruindo um muro com um instrumento de trabalho nas mãos.
e nas outras mãos tem uma arma de guerra. Que essa arma de guerra, você vai guerrear contra pessoas? Não. A nossa guerra, ela não é nem contra a carne, nem contra sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ou seja, da mesma forma que eu me dedico na faculdade, no trabalho, com a família, com as pessoas, eu vou me dedicar também nas coisas espirituais. E no final das contas, tudo é espiritual. Cuidar bem da sua esposa é extremamente espiritual. Amar os seus filhos é profundamente espiritual. Chegar no horário, no trabalho, é muito espiritual. Empreender com dedicação é espiritual demais. Cuidar dos outros que estão... Percebe como as coisas estão interligadas? Então as pessoas que estavam reconstruindo o muro, eles não estavam com a atenção dividida. Eles estavam com a atenção integrada. E é interessante que, se nós lemos esse trecho da história onde fala que o povo estava com a ferramenta de trabalho nas mãos e com a arma nas outras, talvez você pense assim, olha, Tiago, isso aí deve ter atrasado a reconstrução do muro. Mas, na verdade, o muro foi reconstruído em tempo recorde. Sabia disso? Porque Deus, ele honra um povo que se posiciona. Se você se posicionar, Deus vai te honrar. Se você se posicionar espiritualmente... Eu tô até falando de um modo que eu não gostaria de falar aqui, mas só para você entender mesmo. Se você se posicionar nas coisas espirituais, nas coisas humanas, Deus vai te honrar. O fato de você orar, jejuar, ler Bíblia e fazer devocional, isso não te isenta de você se dedicar no seu trabalho e nos seus estudos. E o fato de você se dedicar nos seus trabalhos e nos seus estudos não te isenta de você precisar ter uma vida robusta com Deus. Todas essas áreas da sua vida são profundamente espirituais e interessam a Deus. Quando você se posiciona nisso, as coisas começam a fluir num ritmo que você nem imaginava. Aí eu fico vendo algumas pessoas dizer assim, poxa, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Quando o povo trabalhou na reconstrução do muro, com a colher de pedreiro na mão, com a espada em outra, o muro foi reconstruído em tempo recorde. Percebe? A oração não vai roubar seu tempo. A leitura da Bíblia não vai roubar seu tempo. Se dedicar no trabalho não vai te fazer você bombão. Cuidar bem das pessoas, ser honesto, perdoar, amar, não vai te fazer ficar para trás. Na verdade, isso vai te posicionando diante de Deus. As nossas escolhas vão nos formando, vão revelando sobre nós. E quando você vai se posicionando diante de Deus, aquelas construções, aqueles muros, o propósito de Deus vai acontecendo de uma forma muito melhor do que você imaginava. Tem muitas pessoas que, diante dessa ameaça que Neemias sofreu, as pessoas ficariam paralisadas, vão parar de reconstruir o muro, vão começar a murmurar, vão começar a perguntar, Deus, por quê, ó céus, ó vida? Vão começar a dizer, não, mas fulano tem uma vantagem sobre mim, fulano tem uma situação melhor do que a minha. Vão começar a olhar e tudo ia ficar paralisado por causa de uma ameaça. Neemias chamou a atenção do povo, olha, nós não podemos parar. Você não tem tempo para parar por causa de ameaças. Você não tem tempo para parar por causa do levante do inimigo. Continue trabalhando, continue construindo, continue posicionado, porque através disso, Deus vai realizando uma grande obra. E existe uma obra muito maior do que coisas pontuais que nós pensamos. Talvez você tenha uma grande missão no trabalho nos próximos dias. E talvez você esteja pensando nessa série devocional, adaptando para a sua vida profissional, né? Tiago, realmente eu tenho um muro para construir lá no meu trabalho que é muito difícil. Ou talvez você tenha um evento para poder ministrar numa igreja, você tem uma questão específica nos seus relacionamentos. Tudo isso são apenas tijolinhos de um muro muito maior. Deus não está interessado só em fazer você ter uma boa reunião no seu trabalho. Deus está interessado em formar e forjar você como pessoa. Deus está interessado em tratar o seu coração, em tratar o seu caráter, em fazer de você uma pessoa firmada, como um muro construído, fortalecido, bem construído. Então, quando o Senhor nos posiciona nessas situações, onde parece que nós estamos em desvantagem, onde o inimigo se levanta, onde a oposição se levanta, na verdade, ele vai nos fortalecendo, ele vai nos capacitando, ele vai nos desenvolvendo. Já reparou? A gente está em época de Copa do Mundo. Já reparou como é que eu posso dizer? Como muitas histórias inspiradoras, né, de jogadores, de atletas, de artistas, pessoas de outras áreas também. As histórias mais inspiradoras costumam ser das pessoas que mais sofreram, que mais passaram por dificuldade. E você pensa assim, rapaz, fulano passou por tanta coisa, ainda superou, ainda venceu. Porque, de certa forma, a dificuldade ela também vai fortalecendo a pessoa. Minha amiga, a pessoa passou por
tanta dificuldade que quando você chega na hora do desafio lá é só mais um. Você está pronto para aquilo, entende? Através dos desafios, através das dificuldades, através da oposição, Deus vai te fortalecendo, te forjando, te amadurecendo. E hoje, isso que talvez mexa com suas emoções, tire sua estrutura, amanhã vai ser só mais uma coisa que você vai ter vencido, que vai se tornar inclusive testemunho para você contar e revelar a glória de Deus. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor para a gente fechar esse devocional. Olha, eu quero pedir para você que está aqui a primeira vez, se inscreve no nosso canal. Estamos juntos de segunda a sexta às 7h30 da manhã. E nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp, onde eu te envio todos os dias o link dos devocionais para te ajudar a ser constante conosco diariamente. Também envio as anotações, o estudo por escrito, as anotações por escrito do nosso devocional lá no grupo do WhatsApp. Para entrar no grupo, o link está fixado nos comentários e também no topo do chat. Vamos adorar o Senhor? Pai, eu te agradeço por essa palavra, por esse tempo, por esse encorajamento, Senhor. Eu sei que muitos de nós carregam ameaças e intimidações no coração. Talvez não seja uma ameaça física, mas uma palavra que entrou no coração, na mente, e gerou uma intimidação, gerou uma trava, gerou algo que não deveria ser gerado. Meu Senhor, eu te peço que o Senhor traga cura espiritual e emocional a quem assim se sente. Que essas intimidações do inimigo não possam paralisar a obra a qual o Senhor nos confiou. Nos ajuda a estarmos posicionados, Deus, com as ferramentas humanas de trabalho e também com as armas de guerra espirituais. Nos ajuda a entender a integralidade da vida. Nos ajuda a estarmos posicionados no trabalho, nos estudos, na família, nas coisas, nas disciplinas espirituais, em tudo, Pai. Que a nossa vida seja um local onde Sua glória é feita, onde Sua glória é realizada, onde Sua luz é vista por outros, não para a nossa exaltação, não para a nossa glória, mas para a honra do Seu nome. Meu Deus, eu te peço, cada um dos que aqui estão e se sentem cansados ou amedrontados no propósito pelo qual o Senhor os colocou, a missão que o Senhor lhes deu, que haja um encorajamento do Espírito aos corações nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, estamos juntos sempre de segunda a sexta às 7h30 da manhã, onde começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Comenta aqui abaixo antes de você sair como essa palavra falou no seu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.